Amanhecer Parte 1 é o maior absurdo que eu já vi. Do canal do Seivinha. Vamos lá de novo, nossa querida Jenny Suki. Bora! Olá! Não preciso me apresentar nessa hora. Oi, eu sou a Jenny Tsukino, muito prazer. Ai, nem gravamos tudo no mesmo dia, kkkk. Amanhecer Parte 1 pra mim é o filme da saga Crepúsculo que eleva o nível da franquia ao status de quintessência da sétima arte. Pra mim esse é um dos maiores surtos cinematográficos da história, esse filme é simplesmente absurdo. Eu não sei como alguém teve a ousadia de criar um filme assim, parabéns. Com certeza é a maior obra-prima já criada com tema de vampiro. Enfim, esse filme é completamente maluco, sem noção, Bilu Teteia das ideias. E hoje nós temos a difícil tarefa de analisar ele aqui. O filme começa com os preparativos do tão aguardado casamento entre Edward e Bella. E na noite anterior à cerimônia, o Edward diz pra Bella que ele tem uma confissão muito importante pra fazer pra ela. Ele diz que ele já matou pessoas, sendo que todo mundo já sabe disso. Ele contou isso pra ela uns momentos depois dela descobrir que ele é vampiro. E ela cagou 100%, ela não tá nem aí que ele matou uma galera por aí. Mas mesmo assim, ele não o Edward ela fica não tentando liga. se justificar, falando, não, Bella, calma, calma, eu só matei gente ruim, gente assassina. Eu só matei os piores criminosos do mundo. O que me faz me questionar, Edward, o que você tá fazendo exatamente ele é entre vampiro. 1933 a 1945? Onde exatamente o senhor estava quando a Alemanha iniciava um dos períodos mais sombrios da história da humanidade? O Edward, além dele ter super força, super velocidade, resistência, cura acelerada, ele consegue também ler o pensamento das outras pessoas. Ele é uma máquina de matar. Por que ele não matou o maior criminoso de todos os tempos? Era só o Edward chegar no cara e falar... Porque quebrava não o pescoço deu, do cara velho. igual um espaguete. O Edward poderia ter 100% evitado o holocausto, mas ele prefere ficar brincando de ensino médio eternamente paquerando garota 100 anos mais nova do que ele. Então o Edward não deveria estar preocupado com a Bella julgando ele por ele ter matado criminosos. Ele devia estar preocupado com ela julgando ele por ele não ter feito absolutamente nada num dos piores momentos da história da humanidade. E antes do Edward partir na sua despedida de solteiro, ele se despede carinhosamente da Bella. I'll meet you at the altar. Vai ter despedida de solteira com o Lobinho também? Be the one and wait. Despedida de solteira deles comer viado, velho. Vão todos de branco e o Edward ainda mata todo mundo. Essas são duas das 3 piores coisas que podem acontecer num casamento. A primeira ainda assim é um bolo escrito Game Over. Mas no casamento de verdade, felizmente dá tudo muito certo, com exceção dos colegas de escola dela que infelizmente conseguiram encontrar o endereço do casamento. Eu nunca vou entender qual que é a função desses personagens nessa saga. E na hora de beijar a noiva, eles ficam um tempão se beijando. Fica até meio constrangedor pros convidados, porque eles têm até que levantar e começar a aplaudir pra eles pararem com essa merda. Se eles não tivessem feito isso, eles não iam parar de beijar. O Edward tava quase botando a rola pra fora da calça já. E os discursos de casamento são todos bem constrangedores. Talvez tivesse sido melhor se o Edward realmente tivesse matado todo mundo. Eu não sei porque que as pessoas ainda fazem esse negócio de discurso de casamento, cara. Ninguém quer saber a sua opinião sobre o casamento dos outros. Para de dar a sua opinião, cara. Vai criar um canal de opinião, você quer dar tanto a sua opinião assim? Tipo eu agora, eu tô fazendo isso. Sim. E o Jacob só aparece ali mais pro final da festa, quando já terminou a cerimônia do casamento e tudo mais. Ele foi ali só pra pegar um salgado e vazar. Mas ele fica muito furioso com a Bella quando ele descobre que a Bella pretende pegando na noiva antes do antes dela se tornar uma vampira. Ele fica completamente transtornado. Parece que ela tá casando com um Kid Bengala. Ele fica muito inconformado porque ele acha que a pirocada do Edward vai arremessar a Bella do outro lado da sala, vai voar igual uma perereca e quebrar a coluna na parede. Parece que ele esquece que a Bella não tem o menor apego à própria vida dela. Qualquer oportunidade dela quebrar o pescoço, fraturar 5 ossos, ela tá aceitando. Isso são duas das coisas que o jovem mais quer hoje em dia, transar e morrer. Então a Bella se emociona muito ao se despedir de seus pais, porque essa vai ser a última vez que ela vai ver eles sendo humana ainda. E os pombinhos recém-casados vão para sua lua de mel, que é uma surpresa que o Edward preparou pra Bella. Ele nem contou pra onde eles estão indo. E adivinha só, eles vieram pro Brasil. Eles vieram pro Rio de Janeiro. Olhando pra cara desses dois, eu não consigo muito imaginar que Rio de Janeiro ia ser assim a primeira opção deles de lua de mel. Eu simplesmente não consigo imaginar o Edward e a Bella interagindo com cariocas. A coisa mais proibida que eu já tentei imaginar na minha cabeça. E eles mal chegam no Brasil, já tá tocando samba, obviamente. Claro, né? Porque só tem samba no Brasil. Tá tendo uma micareta na rua, tá todo mundo comemorando. Só assim, tem isso rua, no Brasil. Se fosse carnaval. Em pleno 13 de agosto. É engraçado como as pessoas lá fora, eles acham
acham que o Brasil tá comemorando alguma coisa. Eles acham que o Brasil Sempre. Mas hoje em dia eu acho que eles pensam mais no funk, né? Não? Porque o que eu vejo de gringo ouvindo funk nos vídeos do Instagram, TikTok é pior que brincadeira, sim. tá? Eles funk ouvem. tá- Tem um é, funk verdade. pesadão lá, top, altas putaria e eles nem tinham. Eu acho que hoje em dia Verdade, pior tocaria que é. funk em vez de samba. Sim. Estariam subindo lá pra uma favela lá e batendo um baile funk. Com É certeza. isso. ser comemorado. Eles acham que a gente tá todo tempo sorridente, feliz, alegre. É o exato oposto. Tá todo mundo desesperado nesse país. Não existe nenhum motivo. Se a gente tá rindo, é de desespero. Se a Eles gente tá estariam no rindo é porque a baile gente com enlouqueceu óculos já. A gente soviético. perdeu completamente a nossa sanidade. O gringo entendeu tudo errado do Brasil. Mas eles nem ficam na cidade porque o Edward leva a Bella de barquinho até uma ilha particular que o Carlinhos Chique. comprou. E a Bella, Chique percebendo que demais. finalmente chegou o momento, tão aguardado momento dela finalmente realizar o coito sexual. Começa a se arrumar e se preparar e ela até escova o dente, cara. Coisa que parece que ela nunca faz na vida dela, porque ela dá até uma respirada funda, cara. Ela fica ansiosa pra escovar o dente. Parece que é um dos maiores fardos tá do ansiosa mundo as pra dar. pessoas terem que praticar higiene bucal. E depois de um gostoso mergulho, eles vão direto pra Loucura, cama. viu? realizar Eles estão o coito ali pelados sexual. ali, E tal, deve ter nada sido uma acontece. delícia, porque eles estavam com a pele toda salgada, então eles com certeza sentiram o sal da Nossa. pele um do outro. E o Edward, ele é bem gelado, então pra Bella essa experiência deve ter sido muito parecida com a de chupar um picolé sabor Cheetos. E aliás, uma coisa que eles simplesmente esqueceram nesse filme é que era pro Edward ser extremamente pálido. O Edward não tá mais pálido, ele foi Tomou ganhando sol. cor conforme foi passando os filmes. E sei lá como eles estouram o Ah, quarto ele tá inteiro feliz, durante né? a noite. Talvez ele De manhã, tava quando pálido eles porque tava acordam, ainda triste. tem umas plumas dos travesseiros voando ainda pelo quarto. Isso não ele tem tirou- nem ele cortou sentido. a parte Eu de até que o entendo Edward eles terem nega. destruído a cama, mas como que eles arrebentaram os travesseiros Nega? também? Eles fizeram guerra de... A Bella fica puta porque ele não quer negociar com ela. Nossa, ele esqueceu todo piada com esse momento. O momento que ele vai lá e nega pra ela, fala, não, porque eu vou lhe machucar e tal. Aí ela fica puta e deita lá com a bunda pra cima, tipo, olha o que você está perdendo. Ele já pulou pros finalmente, esqueceu dessa parte. travesseiro. Ele A não lua de achou mel deles foi uma importante, festa é isso. Ah, mas dava pra dar uma zoada boa naquele negócio ali, né? do pijama. Mas de manhã o Edward encontra hematomas pelo corpo da Isabela e fica Fica se sentindo muito muito culpado. chateado. E ele fala, não vou mais fazer. Ele não nega, ele Ele nega brocha. agora, ó. Ele nega agora. Ah, ele nega Legal. agora? Eu tenho pra mim que ele É, nega depois que ele vê que ele machucou ela, pô. Eu tenho pra mim que ele Aí negava fala. antes. Ele Ele negava nega antes e depois também. com você. Ele Não nega quero o te tempo machucar. todo, então. Mesmo ela dizendo que tá tudo bem, pode me arrebentar mesmo, cara. Tamo aí. Aí ele fala, não, eu jamais vou fazer mal algum a qualquer ser humano. Eu prometi. Com exceção daqueles milhares de judeus que morreram e eu não fiz nada. E aí a Bella passa os Pesou dias o seguintes clima. tentando provocar o Edward, tentando fazer com que ele brinque de guerra de travesseiro com ela novamente, mas ele não cai em tentação. Até que um dia ela sonha que ela participou de uma guerra de travesseiro e ela acorda chorando. Eu nunca vi uma Tadinha. pessoa tão entusiasta com guerra de travesseiro igual a Bella. Enquanto isso, lá em Forks, o Jacob se lamenta que a Bella tá arriscando a vida dela brincando de guerra de travesseiro com o Edward, e ele também fica comentando sobre o imprinting. Pra quem não se lembra ou pra quem não sabe, é aquele fenômeno que acontece com os lobos quando um deles avista a sua alma gêmea e instantaneamente ele sente uma conexão muito forte com aquela pessoa e aquela pessoa passa a se tornar a razão da existência daquele lobo. E aí Pra mim isso aí é desculpa pra quando o cara quer ser um safado ou um criminoso. Aí ele fala, ai, é que eu tive um imprint, sabe? ele fica comentando, não, que coisa patética esse negócio do imprinting, porque você fica conectado, você fica escravo de uma conexão genética que você teve com uma pessoa. Sim. Coisa de otário, gado total, mas ele não espera que ele vai ter um imprint mais doentio, absurdo, Sério, ilegal, desculpa. imoral, antiético, Desculpa, anticristão, desculpa. anti-bons costumes, Tudo de ruim. anti tudo que é bom, horrível, insano, caduco, sem Patético. noção, extremo, antijogo, desleal,
ilegal, criminoso, fascista, machista, anti-liberdade, antidemocrático, genocida, tendencioso e errado de toda a história da humanidade. Numa manhã, enquanto a Bella espera o seu marido voltar da caça matinal dele, ela prepara um levíssimo café da manhã típico americano, mas ela começa a passar mal. Como é que você me come doce de leite com frango? Você já comeu isso, tia? Nunca na minha vida. As pessoas normais pegam um doce de leite, botam na boca e depois um pedaço de frango. Nossa. E até vomita. O Edward fica muito preocupado e a Bella percebe que a menstruação dela está atrasada. Né? Já era pra ela ter menstruado. Aí eu já não sei por que ela escolheu essa data pra lua de mel dela, se ela sabia que no meio da lua de mel ela ia ficar menstruada e ela queria muito fazer guerra de travesseiro a lua de mel inteira. Talvez, na verdade, ela tenha planejado... Já não esperava fazer nada, pô. Ué, e atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha, Jenny? Ué, como assim? Você não entendeu? Não. É porque ele fala, ela percebe que não desceu. E aí ele tá falando por que ela foi pra lua de mel perto da data de descer o bagulho. Só que, na verdade, no filme, no livro, eles ficam lá um tempão. Eles ficam lá um tempão, tá ligado? Não é tipo 2 dias, que nem no filme. Nossa, é um tempão, é tipo é um mês, é muito tempo que eles ficam lá na lua de mel. Por isso que isso acontece. Eles ficam fornicando a lua de mel inteira lá, entendeu? Não, eles fornicaram uma vez. Ou fornicaram mais depois. Ah, não é? Uma vez, é verdade. O Edward foi certeiro. Então, ela foi pra lá, e aí eles ficaram um tempão, e aí coisou, entendeu? É isso mesmo, tá certo. O problema de descer é o cara ficar com o sorriso do Corinthians. Então, é isso aí, eu também acho. Ele aproveita, né, que é vampiro e tal. No caso deles, não é ruim, né? É. No caso deles, só vantagem. Exatamente isso. Eu acho que o sangue da menstruação dela ia ser uma espécie de mimo pro Edward. Eu não sei se vocês viram ou se vocês se lembram, mas um tempo atrás correu um depoimento de uma mulher dizendo que ela refogava alho e colocava dentro da preciosa dela pro maridão ir lá e dar uma mordiscadinhas no alho refogado. Meu Deus! De alho refogado. E eu acho que o que a Bella tá fazendo é exatamente isso, só que na versão vampiro, porque vampiro não pode comer alho, de jeito nenhum. Então, pro vampiro, o equivalente a isso é o sangue. Então, parando pra pensar, isso é um presente de casamento da Bella pro Edward. Ela não deu nada pra ele. Ela acabou de se formar no ensino médio. Como que ela ia dar um presente pra ele? Esse é o melhor presente que ela pode dar pra ele. Aí a Bella começa a sentir pontadas na barriga dela e a Alice liga muito preocupada pra eles porque ela não consegue mais ver o futuro da Bella. Sim, a Bella ficou grávida na primeira guerra de travesseiro que ela participou na vida dela. Isso raramente acontece em guerras de travesseiro. Eu parei pra pensar que a Bella não consegue, as habilidades dos outros vampiros não conseguem coisar ela. Então, por que a Alice conseguia ver o futuro dela? Ela não meio que não vê o futuro dela. Ela tem visões relacionadas a Bella. Mas ela viu o futuro de quando ela falou pro Edward que a Bella tinha ido de racha pra cima. Não lembro. Foi. Não sei, não lembro. Eu não lembro disso. O Edward, muito preocupado, chama a criada da casa porque ela faz parte de uma tribo que conta muitas lendas sobre vampiros. E ele pergunta pra ela se ela sabe o que ele pode fazer pra salvar a vida da Bella. Um marido que passa uma calma, tranquilidade imensa, né, cara? Você chega pra ele e fala, acho que eu tô grávida, você vai morrer, eu não acredito. Não é hora de você ficar desesperado. Tenta acalmar sua esposa, por favor. O que você sabe sobre isso? E ele fala português ainda com a mulher, cara. E ele fala melhor do que eu até. Eu me senti um pouco envergonhado. E aí a mulher, ela só se aproxima por muitos anos, né? da Muito Bella, tempo pra com treinar. muita cautela, coloca a mão na barriga dela e fala... Morte. Parabéns. Agradável. E vai embora. O que é isso, cara? O que foi isso? Achei legal, muito legal, dramático, muito impactante. Mas o que isso significa, cara? O bebê vai morrer? A Bella vai morrer? A gente vai morrer? Quem vai morrer? Eu simplesmente odeio idoso sábio que fala tudo com meias palavras e vai embora. Idoso sábio em filme é tudo assim. Eles falam tudo pela metade e vão embora. Então eles voltam correndo pra casa pro Carlinhos poder analisar melhor a situação, ver quais os riscos que a Bella realmente tá correndo. E no caminho a Bella liga pra Rosalie pra pedir um favor. E que favor é esse?
Eu não sei, o filme nunca fala. E quando o Jacob fica sabendo através do Charlie que a Bella estaria doente, ele vai até ela e descobre que a doença que ela tem, na verdade, é um bebê. Nessas 2 semanas só que passaram de gravidez, a Bella já ficou bem abatida, bem desnutrida. Ela tá parecendo um universitário cuja dieta é cigarro e miojo. A Bella já não era a pessoa mais vívida do mundo e agora esse bebê sugou a pouca vitalidade que ainda restava nela. Esse filme, ele é a melhor campanha de preservativos que eu já vi em toda a minha vida. Por isso Você que precisa convencer alguém da importância de métodos contraceptivos, é só mostrar o estado da Bella nesse filme. Aí, eu tenho certeza que a taxa de gravidez na adolescência despencou depois dessa cena. E o Jacob fica furioso ao saber que esse bebê tá colocando a vida da Bella em risco. E o Edward pede pro Jacob tentar convencer a Bella a cometer o oposto de dar à luz. Porque o Edward também é contra ela ter esse filho, é muito arriscado pra ela. E novamente eles esquecem que desde o primeiro filme que essa menina não tem o menor apego à própria vida dela. Qualquer situação ela não liga. de risco, ela topa. A hora que essa menina escutou que era gravidez de risco, o olho dela deve ter acendido igual uma árvore de Natal. Just don't do this. Live, okay? Essa é a frase que resume a saga inteira. Bella, pelo amor de Deus, dá pra você tentar parar de morrer por 5 minutos? Só que o Jacob não consegue convencer a Bella a mudar de ideia. Ela quer ter esse filho, mesmo que ainda eles não saibam se realmente é um filho ou se é só um cocôzão gigante, porque o ultrassom não consegue penetrar a bolsa dela. Como que ela conseguiu bloquear isso, cara? A bolsa dela é de chumbo. E ele fica muito bravo com essa decisão dela, ele vai embora dali muito furioso, só que os lobos, eles têm a telepatia entre os lobos, que é outra coisa que eu sou completamente contra nessa saga Crepúsculo. A maioria das coisas dessa saga Crepúsculo que eu sou contra vem tudo dos lobos. O imprinting e a telepatia é simplesmente muita invasão de privacidade. Eu não gostaria de ter que ficar escutando os pensamentos dos meus pais à noite no quarto deles. Mas aí vai de cada um. Eu prefiro não ter esse trauma. Porque parece que não é uma coisa que eles simplesmente conseguem ligar e desligar. Parece que tá sempre ligado. Porque o Jacob não iria contar de propósito que a Bella tá grávida de um vampiro. Até porque logo assim que os lobos ficam sabendo disso, eles querem matar esse bebê, matar a Bella junto, matar todo mundo que entrar no caminho deles. Fica parecendo que foi de propósito, porque se fosse assim, era pra ele não ter virado lobinho, né? Porque aparentemente eles têm telepatia enquanto lobinho, mas do que foi que ele fez? Ele foi virar lobinho pra contar pra todo mundo. Fofoqueiro vagabundo, entendeu? Eu acho que ele meio que virou sem querer, tava muito chateado. Ah, não, muito versão adolescente que não sabe se controlar isso daí, viu? Não ia ser X9 desse jeito, de sair contando. Só que aí os lobos ficam sabendo disso e o Jacob se opõe a eles, porque ele não vai machucar a Bella. Então ele abandona a matilha e vai até os Cullen pra contar sobre o que está prestes a acontecer. É estranho como que a Alice não tá vendo nada do que está prestes a acontecer. A Alice tem o poder de ver o futuro e o Jasper tem o poder de controlar as emoções das pessoas. E esses dois são inúteis nesse filme. Eles não fazem nada. Eles têm os poderes mais úteis nessa situação toda de animosidade, a flor da pele. Eles poderiam controlar tudo e eles não fazem nada. E 2 lobos da tribo escolhem se aliar ao Jacob, o Seth e a Leah. E esses 2 lobos, eles têm assim uma atuação brilhante, impecável, sufocante e inspiradora. What the hell are you doing here? I'm not gonna let my little brother get himself killed. Go away, Leah. I can take care of myself. That you think so proves you need a babysitter. Will the both of you shut up? O nível de entrega, carga emocional dessa cena supera qualquer coisa que eu já tenha visto na minha vida. Parece até atuação de filme pornô isso. Nossa! Que é bem preocupante porque eles são irmãos. Então, Jacob... Mais uma vez, algo muito específico que o Serginho vai e joga assim. Ninguém pensou, só ele. Ele quer falar alguma coisa. Só ele vem com essas especificidades. Serginho, você anda vendo muitos filmes estranhos. E não é Crepúsculo. Ele quer falar algo, não. Eu tô achando que ele quer dar um recado, velho. Nossa, ele tá vendo muitos filmes estranhos e não é Crepúsculo, tá? Ele sabe de algo, Lindsay. Ele sabe de algo, ele sabe. Pra mim foi uma atuação normal, mas pra ele... também achei normal, não entendi também. Não entendi porque que ele ligou com o filme pornô com em sexto lugar, não entendi. Nunca saberemos o plano aqui. Dos lobos é cercar a casa dos Cullen e esperar pela melhor oportunidade pra atacar, porque a cada dia que passa sem os vampiros caçarem, eles vão ficando mais fracos. E o Edward, querendo saber mais informações sobre crianças vampiras, faz o que qualquer pessoa consciente nessa situação faria. Ele vai buscar resposta no Yahoo!
Yahoo, cara. Legal que quando a Bella foi saber, ela foi na biblioteca, né? O maluco Mas ela é um pesquisou na vampiro de internet mais também. de 100 anos, porque ele acha que o Yahoo vai ter alguma resposta que ele não tenha já. Como que o Yahoo, um site que nem existe mais, vai saber mais do que um vampiro de mais de 100 anos sabe sobre o tema vampiro? E o Carlinhos vê Então. através do raio-x que o bebê tá começando É culpa do ensino médio, né? Que ele ficou repetindo várias vezes. Burro. a quebrar os ossos da Bella. E ele diz pra ela que talvez nem transformando ela em vampira eles consigam salvá-la, porque já tá meio complicado. Bella não é a pessoa mais saudável no mundo. E o Edward fica muito furioso, dizendo que ele não vai ser capaz de amar essa criança caso a Bella morra por causa disso. E só um spoiler, Edward, você não vai ser capaz de amar essa criança mesmo que ela não mate a Bella, porque essa criança é horrorosa. É o bebê mais feio que eu já vi na minha vida. Essa criança é uma aberração. E a cada dia que passa, a Bella vai ficando mais magra, mais desnutrida, mais fraca, porque esse bebê tá se alimentando igual um norte-americano. E vendo a Bella nesse estado, Jacob tem a ideia de alimentar esse bebê com sangue pra ver se ele acalma um pouco. E o Carlinhos tem umas bolsas de sangue lá na casa, afinal de contas ele é médico. Obviamente. E eu fico me perguntando E por que vampiro. eles não tomaram esse sangue até agora. Eles estão cercados de lobos, Aguardando pra uma impedidos de irem emergência. caçar, fracos, anêmicos. E durante todo esse tempo Ele tem fala que tava estoque se de guardando sangue uma na casa emergência, deles. caramba. Estratégia. Para com Aqui. Mas é isso, porque E aí o Serginho. Carlinhos começa a colocar sangue no É copo. porque também se eles Emergência. tomar, fica difícil de parar de tomar sangue de gente e tal. Mas eles não precisariam ficar caçando veado. Eles podiam continuar tomando sangue de gente, já que ele é médico, ele conseguiria com mais facilidade sangue e tal. Mas, enfim, né? Eles são veganos. Copo, só que o Edward fala, não, peraí que eu tenho uma ideia melhor. Quer E aí ele dizer, vai lá e veganos. coloca o sangue no Eu acho copo. que não é tão fácil você conseguir sangue não, viu, galerinha? Eu acho que pra conseguir sangue, assim, é um pouco difícil, tá ligado? Acho que não dá pra chegar no hospital e falar, tô levando aqui um sangue, entende? Ah, mas ele é médico e vampiro, Jenny. Como que seria difícil pra ele que nada? Ele ia passar a mão no... Tanto que ele tem, né? É verdade, ele tem alguns, né? Então... Eu roubaria o estoque inteiro, já que é assim. Eles passaram por muitas emergências. Então, toda hora, Então. todo tempo. Eu falei que eles eram veganos, mas eles bebem sangue de bicho, né? Então, veganos vampiros diferenciados, né? Fazer o quê? Reino de McDonald's, com tampa, canudinho e tudo, cara. É a cena mais engraçada do mundo. Era pra ser uma cena muito tensa, muito dramática, mas não dá pra parar de dar risada. Fica todo mundo muito sério, muito tenso, observando a Bella chupando sangue Ai, pelo que canudinho delícia. como se fosse Coca-Cola. E o melhor é que ela fica com o dentinho todo sujo de sangue, parece que ela tomou groselha. Acho que ia ser melhor ainda se ela tivesse tomado no copo mesmo, que ela ficar com um bigodinho de sangue. E ela gosta tanto do sabor que ela toma todo o estoque de sangue deles. E no Nossa. telefone a Bella mente pro pai dela, dizendo que ela tá doente, que ela não vai poder voltar pra casa ainda. Eu não consigo deixar de simpatizar com o Charlie, o pai dela, porque eu passei por uma situação muito parecida. No ensino médio, uma amiga minha simplesmente parou de ir pra escola, de um dia pro outro, e ela apareceu tipo um mês depois, só pra dizer que ela tava com pneumonia, e ela sumiu logo em seguida de novo. E aí um tempo depois eu Putz. descobri que ela teve um filho. E se você Nossa. for essa minha amiga, eu te agradeço por me permitir viver um pedacinho de crepúsculo na minha vida. Esse pequeno pedaço se chama felicidade. E aí o Edward começa a escutar os pensamentos do bebê na barriga da Bella, só que ele chama o bebê de ele, sendo que o bebê é ela. Estamos em 2022, Edward. Vamos, né, falar certo o pronome das pessoas? Mas eles estavam em 2011 lá, cara. Tava tudo certo. E depois de ouvir que os pensamentos do bebê são puros, o Edward muda de ideia e passa a amar essa criança. Ele tá prestes a ter a maior decepção da vida dele. Essa criança é muito feia. E o Carlinhos avisa o Jake que ele precisa ir caçar pra poder se preparar pro parto da Bella. Então Jacob chama os lobos na floresta e ele finge que ele quer que os lobos aceitem a Lia e o Seth de volta na tribo. Só que tudo isso é um plano pra distrair os lobos enquanto o Carlinhos caça. E obviamente que ele não conta desse plano pro Seth e pra Lia porque eles são péssimos atores. Ninguém ia cair no blefe deles. Isso tudo é muito legal, muito Verdade. incrível, mas Ó, você tá vendo como eles só conseguem ver a mente enquanto são lobinhos? Porque aí eles não pegaram na mentira do Jacob. Ou seja, o Jacob Sim, é só quando tá foi lobo. safado, porque ele virou lobinho logo depois e dedurou pra todo mundo, entendeu? É. eles não tinham Eu acho que ele quis telepatia, dedurar os lobos. mesmo. Não era Então. só eles simplesmente escutarem. Ah, ele tá mentindo. Ele falou uma coisa, mas o pensamento dele é outra. Mas é porque só ouve enquanto lobinho, até porque faria muito mais sentido, né? Porque eles, enquanto lobos, não falam. Aí por isso que eles se ouvem.
Se tiver como ligar ou desligar a Teorias. telepatia, não era só eles pensarem, ele desligou a telepatia. O Jacob tá escondendo alguma coisa. Por que ele desligou a telepatia? É estranho isso. Nada dos lobos faz o menor sentido nessa saga, Stephanie Meyer. Tem aquele lance também Eles não que o são corpo muito deles é tão inteligentes quente que eles também, ficam né? com calor É. e ficam pelados o tempo todo. Sendo que se o seu corpo é quente, você sente é frio. Enfim, incríveis criaturas. Que criaturas místicas e misteriosas. Os lobos do crepúsculo. E a Bella, que já tá parecendo a grávida de Taubaté, chama o Jacob pra avisar que se for menina, o bebê vai se grávida. chamar Edward Jacob. Que já é um pouco estranho, porque o Que Jacob nome não tem merda. nada a ver com essa Não. história. Inclusive tá querendo matar a criança. E é estranho o filho ter o mesmo nome do pai, porque ela nunca mais vai poder dizer o nome do Edward na cama durante os seus momentos. Verdade, aí ficaria o quê? Jacob Jr., Edward Jr. Nossa, que Tá, horror. Júnior. Não. Não sei. Não, melhor não. Sem lembrar do filho dela. E aí ela fala que se for menina vai chamar Renesme. Renesme. Que a mãe dela chama Renee e a sogra chama Esme. Então, pelo visto, não é só o Jacob que odeia muito essa criança. E a seguir vem uma das Ela se acha maiores criativa, cenas de pô. toda a história do cinema. A Bella derruba o copinho do McDonald's dela de sangue no chão. E Nossa, por essa algum cena é motivo, agoniante ela acha demais, uma boa meu ideia. Deus. Ela, a grávida, uma bola Nossa, de essa cena é- basquete na barriga. Ela Ai, mesma, essa cena é muito de todas as tensa. pessoas Não. super atléticas dessa sala, ela ir pegar o copo no chão. Sendo que o sangue já tá todo derramado no chão, não tem pra que ela buscar o sangue Foi no no- chão. E nisso, Foi na... a coluna dela Reflexo. faz tic. Nossa, essa cena é muito... Nossa, essa cena é A muito coluna dela agoniante. faz... A Bella pega a coluna Assim, dela né? igual um grafite 05 que você tá tentando colocar na lapiseira desesperada. Ela fica torcida igual um bonecão de posto, cara, é Não. muito engraçado. Eu sei que era pra eu estar tenso com essa corte cena, mas da é muito Jenny. engraçado, não dá pra parar de rir. Então eles decidem Igualzinho. Igualzinho o meu Verdade. Cox. Ai, não É isso fiquem aí, é o muito meu tempo Cox. sentados. Não fiquem muito tempo sentados. Não vai ficar sem o Cox, velho. Receba. Eu tenho uma almofadinha, sabia? Eu comprei no Mercado Livre uma almofadinha. De sentar? Sim. Aquela que é formatinho de bunda? Isso, exato. E tem um buraquinho assim. É, eu comprei assim. uma também. Eu comprei uma também. Vai chegar É boa, dia é 21. boa. Nossa, minha É. cadeira tava muito sofrendo ela, bichinha. Aí o meu bumbum É muito também tava tenso, né? sofrendo bastante. É boa, recomendo, recomendo. mesmo porque o Carlinhos ainda tava fora e talvez ela não sobrevivesse até ele voltar. Eles dão morfina pra ela, só que eles não têm tempo de esperar a morfina fazer efeito porque ela já tá morrendo. E aí o Edward arranca essa criança da barriga dela com os próprios dentes dele. Mas depois de instantes do Edward conseguir tirar o filho, a Bella morre. E ele até tenta injetar. Nesse take aqui não tá feio, não. Tá mó bonitinho o bebê. Não tá? Eu tô doida. Aqui tá bonitinho. Não, aí é um bebê normal, eu acho. Não. Mas depois de instantes do Edward conseguir tirar o filho, a Bella morre. E ele até tenta injetar o veneno dele pra transformar ela em vampira, mas mesmo assim ela continua mortinha da... Nossa, seria cinema se ela morresse, viu? Falar pra vocês. Seria cinema, não aconteceu o próximo filme que é uma merda. E seria todo dramático. Você não e gosta tal. do próximo? Eu gosto muito do próximo. Não gosto do próximo, porque É o a próximo... cena de batalha. O próximo é o Jacob sendo esquisito. E a cena de batalha que não acontece. Eu não gosto. Silva. E quando os lobos ficam sabendo disso, eles se preparam pra atacar os Cullen, porque eles quebraram um tratado de paz. Tem noção que ele rasgou a virilha dela no dente pra rasgar o bebê? Quê? Como assim a virilha? É, Ele sim. rasgou a barriga, né? Ele rasga ela inteira, velho. A virilha não, rasga a barriga. A barriga. Ela barriga, faz tipo uma A cesárea. virilha é mais embaixo, não é não? Ah, é, a virilha é a pepeca, né? Foi a barriga. Ele rasga. É porque, pô, o bebê ia morrer, entendeu? Sim, Aí ela pediu, ela falou, não deixa o bebê morrer. exato. Morde ela inteira lá. Não. Só que na assim, barriga, é que o Impring, no filme, ele não é tão bem explicado. Por isso que vocês não entendem. Mas é que não é bem isso que vocês estão pensando, tá ligado? Não é assim. Geral, entende? Ele tá É que cortando. vocês não estão. Minha voz? Não, eu entendi, só que é estranho quando o imprint acontece com um bebê e quando o imprint acontece pra o cara pegar a prima da namorada dele, né? Aí fica um pouco assim... É, mas é que é tipo assim, pensa que é como é uma alma gêmea. No bebê não é. Ele não tem sentimento romântico pelo bebê ainda. Eu sei, tem É sentimento de proteção e tal, mas mesmo assim... É, tipo assim, o problema é que quando ela fizer
anos, acabou. Mas é acabou. muito estranho, imagina Aí você é- conhecer aí pega- a aí é sua alma pesado, gêmea é. bebê. É um pouco esquisito, não é verdade? Só que eu acho que no caso deles, eles não têm essa intenção de ficar junto, tá ligado? Acho que é mais uma questão de Mesmo assim, é uma gêmea ele, mesmo, tá ele ainda ligado? acompanha a criação dela, vê Mas é crescendo. tipo como se ele fosse um irmão, entendeu? Mas depois Nesse não parece caso. que ele vira irmão quando ela tá grande. Ele É, podia. não lembro. Ele podia só ir embora, eu vou embora, quando ela crescer eu volto, entendeu? Pra ficar menos esquisito. É, ver crescer. Ver crescer é estranho demais. complicado, velho. Não. É Eles complicado, deixaram uma mano. humana morrer por causa deles. É, E o realmente. Jacob, tomado pela raiva, se aproxima do bebê, vai lá até o bebê com a intenção de matar ele, tacar ele na parede com toda a força do mundo, mostrando que o CrossFit é capaz de fazer com o Não bebê. Só consegue. que quando ele olha pro bebê e o bebê olha de volta pra ele, o bebê mudou! Não era esse É o bebê que o Edward CGI. tirou da barriga da Bella. O bebê que ele tirou da Bella era um bebê de verdade. Esse daí é um bebê de computação gráfica. Onde surgiu essa porra? Quem que é essa aberração? Já trocaram o bebê na maternidade já? E muita calma que o pior ainda vem por aí. O Jacob dá um imprinting num bebê! O Jacob dá um imprinting num bebê. Você sabe o que é isso? Um bebê, cara. Um bebê. Ele dá um imprinting num bebê, cara. Bebê. Jacob dá um imprinting num bebê. Ele dá um imprinting num bebê. Imprinting no bebê. O Jacob dá um imprinting num bebê. Assim, eu me surpreendo como que a pessoa escreveu isso no livro. A editora viu e decidiu publicar Nossa, mesmo vai assim. ser A muito produtora romântico. do cinema viu e decidiu colocar no filme mesmo assim. As pessoas viram e falaram tudo bem. E o cara deu um imprinting num bebê. E aí o Jacob começa... Não, a questão aqui é o quê? Ele viu o bebê e disse, beleza, tá, minha alma gêmea está aí nesse bebê. O que ele poderia fazer? Vou embora. Quando ela fizer K de maior, vocês me ligam, beleza? Mas não, ele fica criando como se fosse um tio ali do lado. E é isso aí. Qual o sentido disso? Começa a ver umas imagens do futuro, ele começa a ver a Rei mesmo crescendo, e mesmo crescida ela continua de computação gráfica. Além do cara ter dado imprint no bebê, eles se apaixonam por uma mulher de computação gráfica. Que Então, né? nerdola. Ele é Não aqueles podemos nerdola. julgar que a gente se apaixona por VTubers, né? Mas O Jacob foi o primeiro cara a se apaixonar por um IA. Já pensou nisso? é verdade, é O primeiro cara a verdade. se apaixonar por um IA à frente do seu tempo. Ele mal esperava o que viria pela frente. Que fica fazendo figurinha. E uma luz acabou, já era. Ele é aqueles nerdola que fica fazendo figurinha da Magalu pelada no WhatsApp. E que isso, cara? Você viu o futuro... Isso existe? É sério que tem gente que faz figurinha da Magalu pelada? Como é que alguém olha pra Magalu e se pergunta como ela é pelada? Meu Deus. Nossa. Ai, tem doido pra tudo, velho. Nossa, eu Tem maluco pra tudo. nunca cogitei a possibilidade. Nossa senhora. Céu com uma computação gráfica e vai ficar emocionado com isso. Se deu imprint num bebê, vai ficar emocionado com isso. Imprint num bebê. E aí os lobos vêm pra atacar a família Cullen, mas o Jacob impede eles dizendo que ele deu um imprinting. E a regra mais sagrada dos lobos é que eles não podem atacar a pessoa com quem um lobo teve um imprinting. Essa é a regra mais sagrada. Ter um imprint com um bebê, tudo bem. A regra devia ser ataque à pessoa que tem imprinting com um bebê. Eu É sei que a verdade. culpa não é do Jacob, ele não controla isso. Mas o imprinting num bebê A não culpa é dá, da cara. Stephanie E aí os Meyer, lobos né, vão que embora, escreveu essa a porra. Bella magicamente ressuscita, começa a estufar o peito, vive... Isso aí foi preguiça, né? Acaba. Isso aí foi preguiça. Ele podia ter só ido embora. Por algum motivo, ela inventava algum motivo pros lobos também irem embora. E depois aí, o próximo filme poderia ser ele se apaixonando pela Melhor filha. ainda, ela poderia não ter escrevido o imprint, né? Não, ele poderia não ter dado imprint aí nesse momento aí e tal. Ele ter, E o tipo, pior é que não, ele fala eu pra Bella assim, então, Bella, lembra aquela conexão que a gente tinha? Então, não era por sua causa, era o seu bebê. Então, ele podia ter falado, O não, eu Jacob não... tá como qual... Quando fez aquela piada.
Então, Desculpa, ele podia ter entendi, chegado lá, corta então isso aí, eu né? acho que eu dei um imprint. Mas como é um bebê, eu acredito que é besteira da minha parte. Mas só por precaução, não bora matar não, beleza? Aí o próximo filme poderia ser ele voltando de uma viagem bem longa, distante e conhecendo a menina já adulta, entendeu? Fazendo um filme disso, mas não! Tinha que mostrar o próximo filme ele ajudando a criar a menina. E de novo, e o filme acaba. Imprinte no bebê. Enfim, este foi Amanhecer Parte 1. Um filme desafiador. Pra mim, isso é arte. Filme que gera questionamento. Que saem da zona de conforto. Imprinte no bebê. Filme que desafia o senso Não, ele como não imprinte envelhece, no bebê. Filme assim. que gera questionamentos. Ela com 18, ele com 30 seria mais... Não. Seria Não, menos ele pior. não envelhece, assim. Eles não envelhecem. Tem que pensar que ambos são sobrenaturais, entendeu? É. Não, eles não o lobo também não envelhece. Ele envelhece, mas não tão rápido. Em algum momento, ela que não vai envelhecer, Não, entendeu? gente, eles são sobrenaturais, entendeu? A menina envelhece até uma certa idade e depois para. Ela para. Tipo assim, ela nasce ali. É porque ela não é uma humana. Ela é sobrenatural também, ela é vampira. Ela vai crescer e até, sei lá, uns 20 anos, 18, sei lá, ela vai parar de crescer. E ela cresce De super rápido, envelhecer. né? Enfim, Ela seria cresce menos... muito mais rápido. Seria menos pior do que por um bebê. Isso é O super lobo real. vive também por muitos anos. Ele não vai viver sobrenatural, entendeu? É muito Mentira, tempo um bebê. também. Não sei se é Gente, eu não tô eterno, mas é muito justificando, eu tô tentando tornar menos pior. Enfim, esse foi Crepúsculo Amanhecer Parte 1. Muito bom. O filme mais maluco de toda a saga Crepúsculo, com certeza. Estou muito ansioso para analisar a parte 2. E é isso. É verdade, Lindsay. Eu acho que tem isso mesmo. Quando tem vampiro perto, os lobos não envelhecem, retardado. Porque eles são meio que feitos, escolhidos pra proteger os quileutes dos vampiros. Se tem vampiro, eles não envelhecem. Que legal, não sabia disso. Ó, curiosidades. Mas a gente Aí não é tá foda, justificando, aí é foda. gente. A gente tá só falando que é estranho, entendeu? É, tornando... Porque ao mesmo tempo, vocês têm que entender que ela não é humana. Vampiro também. Ela já nasceu vampira, entendeu? Nem ninguém humano aí nessa porra mais. Exato, No máximo o pai da Bella ali, se bobear, nem mais ele também. exato.